Após Piccolo ser capturado com mais de 5 toneladas de anestésico, ele repousava no laboratório da corporação de Tokugawa. Lá Miyamoto Musashi observava, ansiando por enfrentar o predador de dinossauro, até que ele perguntava se Piccolo era renomado, era algum tipo de celebridade, visto a comoção que as pessoas tinham com ele. Tokugawa dizia que sim, alguns consideravam ele a pessoa mais forte e viva. Miyamoto pensava, do nada, ele abria a mão, erguia e dava um tapa na cara de Piccolo. Todo mundo gelava, porém Piccolo não sentia nada. Miyamoto dizia, olhe para ele, golpeei seu rosto. E ainda ele dorme. Ele observava e de repente um corte ilusório era feito, o pescoço era o alvo. Piccolo aos poucos abria os olhos e se levantava. Todo mundo temia pelo que poderia acontecer ali. Miyamoto dizia que com o seu corte ilusório, seu objetivo era trazer a sensação que a cabeça de Piccolo havia sido cortada. Porém, o seu pescoço era anormal, parou a sua lâmina. Nem sua ilusão atravessava aquela invulnerabilidade. Ele dizia que seu pescoço era magnífico. No passado, ele fatiou ao meio uma pilha de corpos junto aos seus braços. Até o pilar que o sustentava foi dividido ao meio facilmente. As pessoas clamavam por seu nome, porém, pelo jeito, ele não era digno desses elogios. Afinal, a cravícula de Yujiro Hama superou a sua lâmina. E agora esse pescoço superava. Miyamoto dizia que Piccolo era como um palácio de músculos. O predador olhava o espadachim falar e parava na sua frente. Miyamoto sorria e dizia, isso mesmo, Piccolo, eu que empunhei a lâmina e você resistiu. De repente, a feição do predador começava a mudar e o ataque chegava. Mas num instante, com a sua técnica de simular lâminas, com a própria mão, a boca de Piccolo era cortada. Após isso, vários cortes eram disparados. O predador sentia a dor com aqueles cortes ilusórios. Miyamoto dizia, você é uma fera, assim como eu. De repente, o espadachim posicionava suas mãos. E num instante, inúmeros cortes aconteciam. O predador sentia a dor, porém, a sua invulnerabilidade não seria quebrada. Miyamoto olhava e pensava, não existe armadura que resista a um golpe da minha espada, mas esse homem resiste. A textura de seus músculos é diferente. Forte o suficiente a ponto de parar a minha lâmina, e eu cortei o mais forte que eu pude. Piccolo se lembrava do passado, entre as feras enormes, que chacoalhavam a terra ao andar. Porém, ao enfrentar aquele cara, ele só se lembrava de uma fera, uma traiçoeira, pequena, porém rápida e ágil. O perigo não estava na sua mordida, mas sim nas suas garras. Esse predador foi seu oponente várias vezes. Ele se lembrava que às vezes até um T-Rex procurava por carniça, ao invés da própria caça. Porém, aquele menor sempre caçava, independente do tamanho de seu oponente. Miyamoto Musashi era como aquele dinossauro chamado na era atual de Deinonychus, um parente próximo do Velociraptor. Piccolo e Musashi iam para uma sala adequada. O cientista Albert Penny dizia que aquilo que acontecia ali era impensável. Um era um fruto de uma clonagem, o outro era um tesouro pré-histórico da humanidade. Ambos representavam um milagre e eles queriam se matar. Perder um deles seria uma fatalidade. Miyamoto Musashi ou Piccolo, quem que é mais forte? Algo tão infantil não importa. Abram os seus olhos, o cientista dizia. Tokugawa olhava e falava, doutor, não precisa gritar. Temos o espadachim mais forte da era Sengoku querendo enfrentar esse cara. Do outro lado, temos o guerreiro mais forte do período Cretáceo querendo devorar o espadachim. Somos sortudos de presenciar isso. Se não quer ver, sugiro que saia. Mas se você decidir atrapalhar essa luta dos sonhos, eu não vou te perdoar. Dr. Albert ignorava, ele pegava um revólver e apontava. Ele dizia, eu também posso lutar. Mesmo sendo velho, nos dias de hoje eu consigo. Eu sabia que você faria algo assim, Sr. Tokugawa. Então, eu me preparei. Todos nós vamos sair daqui e vamos esquecer tudo isso. De repente, num instante, sem ver, seu pulso estava quebrado, seu pescoço e corpo fatiados ilusoriamente. Ele se sentia fatiado em pedaços. Miyamoto pegava a arma, apontava e disparava. Ele olhava o dano do projétil na parede e começava a disparar. Ele dizia, isso é mais fácil do que usar um shuriken.
assustador. Porém, daqui em diante, sou só eu e o Piccolo. E só pra você saber, eu sou bem saboroso, predador. Piccolo olhava e Miyamoto era como um vulcão entrando em erupção. Piccolo rugia. Ele lidaria com uma calamidade natural. E ao mesmo tempo, a forma daquele dinossauro que era difícil demais de se lidar. O predador disparava e chutava, o espadachim se esquivava e cortava. Porém, o predador não era cortado. Miyamoto pensava: a sua carne é suprema, os seus ossos não quebram. O que é esse homem? O predador atacava e novamente era cortado. No instante de seu ataque, ele se contorcia. Miyamoto pensava: era para os seus órgãos internos voar com esse ataque. O que é isso? Esse homem não é como os demais. Como eu vou lutar contra isso? Ele sorria e viu uma quantidade enorme de ouro. Por trás de Piccolo existe uma montanha de admiração e uma pilha de prêmios. Nunca vi um ser tão incomum. Você é forte, extraordinariamente forte. Ele dizia: sua força, notoriedade, história gera felicidade, Piccolo. Você tem tudo, então eu devo te destruir. Todos gelavam, Piccolo se abaixava, Musashi olhava e via inúmeras patas de dinossauro. Em seguida, eles apareciam, todos os predados estavam lá, até Hetsu. Todos eles foram derrubados por essa investida. Nos era mostrado o Piccolo investindo contra um Triceratops. Musashi refletia sobre aquilo e de repente o ataque chegava. O espadachim pensava: ele é rápido de verdade. Miyamoto era acertado, mas naquele instante eles pensavam ao mesmo tempo: te peguei. Ambos trocavam força, as costas na parede de Miyamoto fumaciava, suas mãos exalavam calor. O mais forte do período Cretáceo versus o homem que esmagava bambu só de apertar. Quem que tem mais força na pegada? A troca de força continuava, nenhum deles recuava. Piccolo pensava que agarrar, apertar suas presas era algo natural, e esse cara era forte como os dinossauros que ele enfrentou. Ele começava a amar aquele homem. De repente, Miyamoto pisava na parede e mandava uma cabeçada. O predador sangrava e caía. A parede de duro alumínio tinha sido afundada em mais de 30 centímetros com o impacto. E o espadachim estava tranquilo, qualquer pessoa morreria, porém Miyamoto é diferente. Em cima de Piccolo, o espadachim dizia: Tokugawa, podemos continuar essa luta depois? Minha espada invisível não vai cortar esses músculos, seus ossos e órgãos internos estão protegidos nesse palácio de músculos. Desejo usar uma espada real. De repente, Piccolo se mexia, o espadachim batia no teto, porém parava calmamente. Ele comparava Piccolo a um cavalo desenfreado, porém ele ainda era mais forte. No entanto, se esse combate continuasse, será que você manteria sua força por muito mais tempo? Ele dizia. Tokugawa dizia que se fosse numa luta com uma lâmina real, poderia ser grave, a hemorragia não permitiria que ele tivesse tamanha força por muito tempo. O Dr. Albert queria parar tudo aquilo, mas ao ter seu pulso tocado por Miyamoto, ele caía de cara. O Dr. Albert entendia que não adiantava falar com aqueles caras, seus valores, seus universos eram paralelos, nada mudaria a forma deles pensar. Assim a luta era encerrada momentaneamente e ela continuaria no Tokyo Dome com uma espada real. Lá seria visto uma luta até a morte. Um tempo passava e a noite chegava, o Tokyo Dome se abria. Abaixo dessa instalação, um segredo era escondido, Korakuen, uma arena subterrânea. Lá embaixo, aconteceria a Era Sengoku versus a Era dos Dinossauros. Nas arquibancadas, apenas poucos eram chamados. Só os melhores dos melhores estavam lá. Entre eles, alguns nomes como Baki, Doppo, Jack, Chibukawa, Gaia, Kaku, entre outros lutadores que frequentavam aquele solo sagrado para o mundo dos combates, estavam lá. Lá, eles vieram ver a arena se manchar de sangue, suor. Eles queriam ver uma batalha e não uma execução pública. Eles queriam ver uma partida de verdade e não um show. Na arena, Piccolo aguardava e Miyamoto entrava. Ao olhar e ver o espadachim, o predador já disparava, mas num instante, Miyamoto desembainhava, se preparava e fazia um corte em cheio.
O rosto do predador era o alvo, a arena gelava, a katana real do lendário espadachim acertou em cheio. A espada parou a investida daquele monstro, porém de repente Miyamoto olhava e o predador continuava a investir. O conceito da espada não partiria ele ao meio. Por mais que um caminhão blindado foi fatiado ao meio por aquela espada, Piccolo é um dos maiores da Terra. O seu rosto e tronco não seria cortado. Seus músculos começavam a ir para um patamar acima. Todos se espantavam com o que estava acontecendo ali. Naquela hora, Miyamoto pensava: que palácio de músculos esplêndido. Na mesma hora, o seu rosto era alvejado em cheio. Miyamoto voava na parede e era apagado. Piccolo com a espada cravada, que ele havia feito o samurai largar, sendo que Miyamoto não largava a espada. Pessoal, se lembrem, o Yujiro Hama não fez o Miyamoto largar a espada. É óbvio, eu não estou falando aqui que o Piccolo é mais forte que o Yujiro, porém, aqui cabe a comparação. Olha como o Piccolo é um monstro. O predador removia a arma e nos era mostrado um corte generoso, porém, não era um corte grave. Piccolo pegava aquele objeto, olhava, tocava o dedo e via um corte. Ele olhava Miyamoto caído, ele carregava e cravava a espada no chão. Ele tirava e um corte perfeito nos é mostrado. Nessa hora que ele havia feito o corte, Miyamoto apenas observava em pé, bem friamente. Ele se levantava sem que muitos da arena sequer tivessem visto. O espadachim dizia: um palácio de músculos que para minha lâmina. Nunca vi algo assim. Minha lâmina bifurcava capacetes, mas foi parada por seu corpo. Piccolo começava a se aproximar e o espadachim continuava. E pensar que um corpo como esse existe. Ora isso, a espada saiu da minha mão. Eu desmaiei ao ser acertado e esperei. E aconteceu o que eu esperava. Ele pegou a minha espada e se tornou um espadachim. Que chato. De repente, Piccolo encurtava e atacava com a espada. Naquela hora, Miyamoto pensava: toda a pressão que eu estava sentindo agora foi extinta. Afinal, tentar usar uma espada contra o conceito da espada é inútil. Com a sua mão, um corte era feito no olho de Piccolo. O predador errava o ataque e se virava sangrando. Miyamoto pegava sua espada e pensava: por mais que seja um palácio de músculos, tenho muitos lugares que posso cortar. Com a espada, ele cortava pontos chaves que tinha menos músculo para tentar causar algum dano. Piccolo olhava os cortes e o sangue começava a escorrer. Seus cotovelos, ombros e joelhos foram cortados. Todos entendiam que aquele era o Kenjutsu, a técnica da espada. Miyamoto olhava sua espada e dizia: surpreendente, eu mirei em pontos que deveriam ser cortados fora, porém apenas cortei superficialmente. Mas com esse sangramento, em breve sua energia será drenada e eu vencerei. Nessa hora, minhas opções aparecerão. Cortar em vários ângulos será possível. Terei várias maneiras de cortar essa flor que é seu corpo primordial. Nessa hora, seu palácio de músculos, firme como aço, se tornará macio como um tofu. Ele abria as mãos e dizia: venha me devorar, Piccolo, antes que seja tarde demais. O predador observava enquanto o sangue escorria. O espadachim gritava para ele atacar logo, afinal, o tempo estava se passando. Piccolo gritava e atacava. Ao relar o dente, o corte chegava. O narrador interrompia e contava que ao arremessar, correr ou socar, nesse momento do ataque, é a hora que o músculo relaxa e está mais fraco. Um corte pelo tronco de Piccolo acontecia. A sua invulnerabilidade era atravessada. Todo mundo se assustava. O sangue de Piccolo espirrava. Todos entendiam que havia acabado. Porém, galera, quando o Musashi parava em pé e se virava, o seu ombro tinha sido devorado. Miyamoto perguntava sobre o seu gosto. Era doce ou não? O que acontecia? Como era o seu gosto? Enquanto Piccolo apenas mastigava. Enquanto sorria, Miyamoto dizia para Piccolo tentar devorar sua cabeça da próxima vez. De repente, galera, Piccolo ficava sério, ele começava a se transformar. Miyamoto se impressionava, ele perguntava: você realmente é humano? Nessa hora nos é mostrado o Dr. Albert explicando uma coisa. Ele perguntava: o que é perigo? Coisas que ameaçam nossos corpos e almas é um perigo. Um exemplo são lugares perigosos, como um tufão, ondas batendo num cais, um vulcão cheio de lava fervente.
Porém, algumas pessoas voltaram à vida e um deles escapou de um lugar extremamente perigoso, da boca de um Tiranossauro Rex. Suas presas e força de mordida é um lugar fatal, mas não para ele. Ele saiu vivo da mordida em cheio de um T-Rex. A cena voltava e a transformação de pouco a pouco terminava. Algo anormal. Miyamoto se impressionava e dizia: realmente, você não é humano. O sangramento e cortes abertos de Piccolo eram cessados. A sua aura começava a ser exalada. Miyamoto se lembrava do grande macaco de Hida. Piccolo atacava naquele instante, galera, mas os seus pontos mais frágeis novamente eram cortados facilmente. Só que desta vez era diferente. Miyamoto dizia que os músculos do predador ficaram muito mais duros, até o fluxo sanguíneo cessou, igual a um fantasma. Ele poderia cortar à vontade, que aquele cara iria aguentar. Ele dizia: não abrirei mão da oportunidade de te cortar, eu vou te cortar muito. Os oponentes que me desafiaram por todo mundo caíam em um golpe no passado. Eu pensava: volte, por favor, só mais uma vez. Eu pensava: existe algum corpo que não cai com 10 cortes feito pela minha espada? Esse mundo é vasto e profundo, pelo jeito existe sim. Quantas vezes eu cortei? Será que eu vou poder continuar cortando esse à minha frente? Piccolo pensava: esse oponente na minha frente é diferente daqueles grandes que eu enfrentei no meu passado. Mas ele se lembrava desse sentimento. Qual dinossauro era? Nenhum. Não se parecia com seus oponentes dessa era também. Era a mistura de algo mau, algo rápido e doloroso. O inseto que causou a maior dor de toda a sua vida estava lá. Porém, ele era gigante. O inseto que, ao ser devorado, trouxe a sensação de um vulcão entrando em erupção na sua boca. Miyamoto era ele. Por mais que ele atacasse, ele não o mataria. Nessa hora, o seu corpo começava a voltar na sua forma anterior. O sangue voltava a jorrar. Ele se virava e começava a sair andando. Seu apetite e vontade sumiram. Miyamoto o chamava, mas era inútil. Como um animal, ele queria fugir. Baki dizia que naquela hora Piccolo apenas buscava se esconder. Miyamoto disparava e entrava na frente do predador. Ele perguntava: Piccolo, para onde você vai? Ele pisava e sua aura saía. Piccolo começava a tremer, sem parar. Seu pavor era surreal. Miyamoto dizia que ele tremia na frente do inimigo. Ele não tinha vontade de cortar alguém assim. Piccolo sentia algo, uma brisa. Ele olhava e via uma saída. Ele se virava, gritava e saía correndo desesperado para fora da arena, como um animal que foi subjugado. Miyamoto dizia, gritando e correndo de 4 sem se importar: realmente você é selvagem. Nos bastidores, assustado, Piccolo agarrava Motobi, que dizia com muito carinho: você deveria ter corrido antes, ele é um fantasma, não um guerreiro. Deixa o resto comigo. Ele abria uma garrafa de saquê e o narrador dizia: mostre para nós, Motobi. Se vocês querem ver essa luta, arrebentem esse like aí e se inscrevam no canal. Segue a gente no Instagram, dá uma moral pra gente, galera. O vídeo vai chegando ao fim. Um abraço, meus amigos, fiquem com Deus e tamo junto.